Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, o nosso objetivo aqui é colocar em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Hoje estamos recebendo ela, que já participou conosco de outros programas do Escola Milaré, ela é engenheira florestal, gestora ambiental, começou sua carreira em órgãos públicos, passando pelo DPRN, caramba, a DPRN entregou nossa cidade, hein? Entrega mesmo. Pela CETESB e Ministério Público do Estado de São Paulo. Desde então, há 11 anos, possui sua empresa de consultoria e novas soluções ambientais e é também consultora técnica aqui no Milaré Advogados, a Daiane Gaia. Daiane, seja muito bem-vinda mais uma vez, você que já participou de outros programas nossos aqui. Sim, obrigada pelo convite novamente. Eu sempre gosto muito de participar da Escola Milaré. Estou em todas no curso de Direito Ambiental, sempre tem algum assunto que é pertinente à participação dos técnicos, né, aqui no programa, e é muito bom. A minha empresa ela tem a mesma idade da minha participação junto com o escritório, né? Assim, imediatamente quando eu resolvi sair do Ministério Público para empreender na área ambiental, eu também comecei a fazer parte da equipe do Milaré. Então, é sempre muito gostoso trabalhar com vocês e poder contribuir, né, para deixar mais informação para o pessoal aí na rede. Muito bom, Daiane. Vamos falar hoje de estudo de impacto de vizinhança, né? A gente sabe que a Política Bom, Nacional do Meio Ambiente prevê nos seus instrumentos a avaliação de impactos ambientais, né? Que em resumo serve para diagnosticar e valorar as alterações aí, ou impactos que poderão ocorrer no meio ambiente, tanto natural quanto social. E o Estatuto da Cidade, lá no artigo 4º, inciso 6, né? Que dentre os instrumentos ali de política urbana relaciona não apenas o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, né, que todo mundo conhece, o EIA-RIMA, o estudo, depois o relatório, mas ela acrescenta também ali um outro instrumento, que é o estudo de impacto de vizinhança, que é o nosso assunto de hoje. Então, Daiane, conta para a gente o que é e para que serve um estudo de impacto de vizinhança, e já vou emendar, pedir para você fazer a distinção também entre o EIA e o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, que o pessoal costuma ver essa sigla aí na legislação, em documentos. Então, conta para a gente o que é, para que serve e faz uma distinção entre ele e o EIA, por gentileza. bom, o EIV, né, o Estudo de Impacto de Vizinhança, ele é um instrumento para o licenciamento, ele é um dos estudos que muitas vezes fazem parte dos licenciamentos, e ele foi estabelecido pela Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade. No que ele difere principalmente de um EIA-RIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental. Um EIA-RIMA, ele tem uma série de quesitos para que durante o licenciamento ele não seja um licenciamento simples e que ele requeira um EIA, quando ele é um empreendimento ou uma atividade mais complexa, e ele é muito abrangente. Dentro de um estudo de impacto ambiental, você tem assim, estudos de meio físico, né, de geologia, solo, ocupação, climatologia, muitas vezes, o que aquela atividade for requerer, né, para ser estudado. Estudos de meio biótico, né, com laudos de vegetação, levantamentos de fauna, e a parte socioeconômica, né, um estudo de impacto ambiental, ele é muito abrangente, né, e geralmente para grandes áreas, né, se for um loteamento, áreas com mais de 100 hectares, atividade de mineração, né, as grandes obras. Agora, um estudo de impacto de vizinhança, ele foi criado para ser um instrumento dentro, né, do processo de licenciamento, para fundamentar e dar subsídios dentro de um processo de licenciamento em áreas urbanas, né? Então, a gente tem um foco de desenvolvimento urbano e de instalação de novas atividades dentro de um ambiente urbano ou de novos empreendimentos. Por exemplo, né, eu já estou numa área urbana consolidada e eu vou construir um hipermercado. Isso vai ter um impacto de fluxo
de pessoas e tráfego, né, um trânsito, eu preciso de vaga de estacionamento, eu preciso, né, e não é só ali onde o hipermercado tá funcionando, né, ele impacta toda uma vizinhança, né, por isso que é o estudo de impacto de vizinhança. Então eu vou fazer um levantamento, por exemplo, de quantas pessoas, qual é a abrangência das pessoas que vão frequentar aquele hipermercado, né, então toda essa abrangência é aonde, por exemplo, eu tenho impacto de trânsito, né. O horário de funcionamento, quantos funcionários eu tenho, né, aquelas pessoas que todos os dias vão passar a transitar ali, né. O funcionário todo dia vai sair da casa dele, aonde vai morar esse funcionário, né, todo dia então eu tenho um impacto também no transporte público. E isso dando um exemplo de uma atividade como um hipermercado. Então o Wave, ele é menos abrangente, ele tem o foco naquela atividade e dentro do espaço urbano. E ele também, o que ele tem em comum com o EIA-RIMA é que é a equipe multidisciplinar, não é porque ele tem mais foco, né, em um assunto, que é no desenvolvimento urbano, que ele, às vezes, tem menos profissionais envolvidos, né, vai depender também da atividade. Alguns EIVs, eles pegam elementos, principalmente, dos estudos socioeconômicos do EIA, né, do Estudo de Impacto Ambiental. Como, por exemplo, o adensamento urbano. Porque se o meu empreendimento, por exemplo, que eu preciso de um EIV, ele for um prédio ou um grande centro comercial, eu tenho um impacto muito grande, de adensamento populacional ali, se for para moradia, e mais uma vez do trânsito de pessoas em horários determinados, se for uma atividade comercial, né? Pensar num grande prédio, pensar num prédio de 30 andares de salas comerciais, né? Quantas pessoas vão e vêm desse lugar todos os dias? E o quanto que isso impacta. E isso impacta em vários sentidos. Porque uma vez que a pessoa passa o dia todo lá, de repente, ela pode até passar a frequentar uma unidade de saúde dali, daquela localização que antes ela frequentava em outro bairro. Então, se é para moradia, né, um prédio de 30 andares também, mas de apartamentos, quantas famílias vão morar ali? Então, eu estou trabalhando também nesse adensamento populacional e tudo que envolve eu levar essa quantidade de pessoas para morar ali, né, que vai influenciar de eu ter uma necessidade de fazer um levantamento da área da saúde, de educação, de segurança, de lazer, né? Preciso de ter todos esses elementos para constituir um EIV. Legal. É interessante você comentar, né, que não é só analisar a atividade que vai ter ali, né, se é um empreendimento destinado para moradia, por exemplo, que a pessoa vai chegar e sair ali nos horários de pico, né, no começo, final do dia, de repente na hora do almoço, de repente se esse empreendimento envolve ali um comércio, tem uso misto, ou dependendo da natureza, né, do serviço, do comércio que vai estar ali, é interessante você comentar, porque realmente muda a dinâmica do local, né, muda o estilo de vida da pessoa. Né, em cidades como São Paulo, por exemplo, a pessoa que ia, né, numa unidade de saúde próxima da casa dela, ela frequentando aquele local para trabalhar, fatalmente ela vai começar a frequentar ali também, né, se precisar de alguma coisa. Então, realmente não é só o empreendimento ali que atrai por si só aquele movimento para ele atrai para as redondezas e nem sempre é fácil enxergar o quão longe isso vai, né? Até onde chega o impacto ali para aquela vizinhança, qual seria ali então a amplitude, né, desse impacto com essa mudança de dinâmica ali da vida das pessoas e daquele local onde vai ser implantado. Realmente muito interessante. Eu queria saber quais são os desafios, então, já que você vai mexer ali numa vizinhança, vai mexer na vida das pessoas, né? Qual o desafio para você fazer esse estudo, né? Quando você chega ali antes de colocar o empreendimento, esse contato no local, contato com as pessoas, o que você enxerga ali? Quais são esses desafios para quem pretende aí elaborar, vivenciar a elaboração de um estudo de impacto de vizinhança? Olha, geralmente, dependendo da atividade, tem algumas coisas que são básicas, né? Você, dentro do Estatuto da Cidade, já tem uma série de itens que são o mínimo para se fazer um waive, né? Então, na própria lei, já existe ali um termo de referência para você começar o waive. E sempre os municípios, porque o waive ele sempre é municipal, ele sempre está dentro das aprovações municipais, né?
Até porque quando você tem um EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental mesmo, que é mais abrangente, todos esses elementos de impacto de vizinhança, eles já vão estar inseridos em capítulos do EIA, né? E daí que ele vai se tornar estadual. Mas, via de regra, os municípios, sabendo das suas necessidades, né, e dos impactos que geralmente uma população gera dela migrar de um lugar para o outro de forma itinerante ou não, ele incrementa esse termo de referência, né? É onde, às vezes, você, além desses itens que o Estatuto da Cidade te pede, o município pede algumas coisas a mais. Um estudo de ruído, dependendo da tua atividade, se vai impactar mais em áreas de em necessidade de áreas de lazer, ou necessidade de unidade de saúde ou de policiamento. E, por exemplo, eu acho que o mais comum da gente ver de AVES, né, dentro de uma cidade como São Paulo, que mais impacta seria os grandes empreendimentos comerciais e os residenciais. Quando eu penso no empreendimento, quantas pessoas vão frequentar? Vamos supor, eu vou ter um incremento pensando que cada sala comercial vai trabalhar um X número de pessoas e mais clientes que frequentam ali também, vai ser mais. Aí eu chego num número de pessoas, como essa pessoa vai até lá? O perfil, por exemplo, de um hospital público, é mais fácil eu estimar que eu vou precisar mais de transporte público. Enquanto que, às vezes, um imóvel de super alto padrão, eu vou precisar mais ali de vagas de estacionamento, porque as pessoas que trabalham e vão até esse estabelecimento, um shopping, né, de alto padrão, por exemplo, ou um shopping comum, pessoal, eu tenho uma pequena parte que pode ir de transporte público, mas eu preciso da vaga de estacionamento. E como que vai ser estacionamento? Vai ser privado? Então, talvez nem todo mundo queira pagar o manobrista ou a vaga de estacionamento. Eu ainda vou ter um impacto nas vagas de rua, né? Onde esse pessoal vai poder estacionar. Então, e o comércio local, né? Esse comércio local, ele vai atender? Tem onde esse pessoal comer? Vai ter alguma coisa dentro do estabelecimento? Eu falo isso porque às vezes a gente vê prédios comerciais que têm restaurantes dentro dos próprios prédios e muitas vezes isso pode ter sido uma exigência, né, para diminuir o impacto no que está em volta, né, para que todo mundo tenha a condição de absorver. Não é um E incremento do empreendimento. Na verdade, é uma exato, exigência para que ele funcione. para que ele funcione. E não só, né, muitas vezes, porque quando você chega nesses impactos que aquele empreendimento em si vai gerar, você tem que propor medidas mitigadoras. E eu acho que cabe também lembrar, gente, que todas as vezes que eu tenho um estudo ambiental, eu tenho impactos que são positivos também, né? A gente às vezes pensa que os impactos eles são só negativos, eles não são, porque existe também impactos que são muito positivos. Às vezes você leva uma gama de comércio e serviços para lugares que ainda não tem, então você está levando uma comodidade, está levando qualidade de vida para quem já está ali. Você leva com isso também uma valorização imobiliária, né? Quando você, dependendo da atividade que você colocar, ou também, dependendo da atividade, uma desvalorização imobiliária. Então, tudo tem que ser colocado no. E se eu estou levando uma desvalorização, eu preciso de medidas mitigadoras. Aí, geralmente, quais são elas? Se eu estou levando muitas pessoas para morar num lugar ou para frequentar, quantas unidades de saúde eu tenho, se elas estão no limite ou não, né? Ou se elas ainda são capazes de absorver, né, aquelas pessoas para atendimento. Se não, geralmente é muito comum, uma das medidas mitigadoras é você incrementar esses atendimentos, fazer reformas, né, nas unidades de saúde, fazer doação de equipamentos, assim como áreas de lazer, às vezes tem uma praça ali que está precisando de uma melhoria, ou uma área que é pública e ainda não tem um sistema de lazer implantado, e às vezes aquela mitigação do empreendimento é executar a obra. A questão de segurança, né? Você fazer também
alguma instalação ou melhorias, né, na polícia militar ou numa guarda municipal. Sempre o empreendimento ele vai chegar depois da avaliação e colocar naquela vizinhança que ele abrange as medidas mitigadoras, essas melhorias para trazer a qualidade de vida para a população, né, e tentar tornar o impacto sempre vai existir, porque você tem uma modificação. E no final do wave é sempre comum a gente fazer uma comparação assim, numa linha de tempo de 10 anos. Em 10 anos, sem esse empreendimento, como será que seria essa área, né? Com base em experiência e observações de outros lugares, né? Como que seria? E com a instalação desse empreendimento, como que ele pode direcionar o desenvolvimento desse local? Então, assim, dá para ver que é realmente uma equipe bem multidisciplinar, né? Você coloca pessoas em campo para fazer medição de trânsito, onde você está e talvez uma outra medição em lugares com empreendimentos semelhantes, fazer alguns outros levantamentos, mesmo dependendo daquele impacto que você vai gerar, né? Não é comum eu ter um estudo de meio biótico dentro de um wave, mas se for uma área que eu possa ter um impacto em flora, né, em vegetação, talvez tenha que inserir. Tem um impacto que você não mencionou, que é o impacto para o coração. Eu, por exemplo, gostaria muito que o estádio do Palmeiras fosse na minha vizinhança, fosse pertinho da minha casa. Teria esse belíssimo impacto para o meu coração, mas não tem, né? No meu caso, não teve. Mas Impacto tem esse emocional. também. É muito Só se mudar para emocional. Pompeia. Meu apartamento ia valorizar demais se o Palmeiras estivesse pertinho dele, viu? Tem que mudar para Pompeia, né? Aí talvez você ia se arrepender, porque os dias de jogos, para quem mora perto desses estádios, você percebe que a vida da pessoa é um pouco em função disso, né? Nossa, preciso Há um chegar em casa tumulto. antes das 2, porque às 4 tem jogo e eu sei que vão interditar meu acesso. Então, para vocês, a vida do paulistano, ela é muito em função desses elementos do impacto de vizinhança. O horário do Muito bom. trânsito. É isso. Eu ia te perguntar exemplos práticos já, porque a gente conhece alguns casos, né? Eu citei aqui o caso do estádio, nem era para citar um exemplo prático, mas a gente acabou mencionando aqui Estádio é um ótimo. aspecto disso, mas a gente sabe, por exemplo, tem um shopping aí que dependia, né, da construção de uma alça de acesso, quer dizer, eu estou olhando ali a construção do shopping, quantas pessoas vão entrar e sair para comércio, serviço, né, salas comerciais ali, e de repente fala, poxa, você vai precisar ter uma alça de acesso ligando diretamente lá na marginal, aquele fluxo de trânsito ali, porque vai ficar muito intenso, né, o tráfego ali vai ficar muito intenso. Tem algum caso prático que você queira citar, que tenha, que seja possível, que você acha que vale a pena para a gente ilustrar aqui, não? Tem Tem alguma vários, né? confidencialidade aí de cliente? Você que me disse. Eu prefiro não citar o cliente, mas a gente pode falar da atividade, né? Eu tenho um caso de um loteamento que ele foi feito dentro de uma área de amortecimento de uma estação ecológica. E na época do estudo de impacto de vizinhança, eles pensaram muito naquele empreendimento em si, e ele acabou direcionando para que houvessem outros, porque ele foi feito numa situação de que ele era o último da expansão urbana. Só que você tem uma revisão depois de plano diretor e aumentou-se ali a área de expansão urbana. Aí vieram outros loteamentos, outros condomínios, até que precisaram fazer um acesso somente para ele, porque ou você acessava num lugar que era um pouco longe, o retorno, e era sempre, assim, muito ruim de você andar 5 quilômetros para acessar um retorno, ou tinha que acessar por uma área que tinha era um desenvolvimento urbano muito desordenado, então tinha um problema de violência, né. Então aquilo demandava de sempre ter uma viatura da polícia no trevo, porque começou a chamar muita atenção aquele tráfego das pessoas que iam para um condomínio de alto padrão passar por dentro de uma área que era uma área desordenada mesmo, assim, urbana, né, de invasões e tal. E isso começou a impactar de uma forma que a única maneira de fazer um acesso para aqueles condomínios teria que desmatar um pedaço de uma estação ecológica,
que não Caramba, é hein? permitido. Então, virou um problema que não vai ser resolvido. Então, aquele único acesso que eles têm forma um congestionamento terrível. Por quê? Porque os estudos que foram feitos lá atrás e depois os que vieram todos ao mesmo tempo, eles foram considerando individualmente cada empreendimento e todos os outros últimos, eles foram meio que aprovados juntos, todos ao mesmo tempo. Eles não vieram assim um após o outro para que pudesse, não, ó, Não saturou. foi estratégico ali, né? Não foi estratégico, Não teve avaliação E, sinérgica entre eles. exato, exato. E tem um caso também de um hipermercado que era praticamente do tamanho de um shopping mesmo, e que por essa mesma questão do quanto ele ia aumentar o tráfego, que ele precisou fazer, sim, uma alça de acesso só para ele, e de uma rodovia, e esse hipermercado, ele acabou pagando por toda uma reforma de um trevo, que você pegava 2 rodovias estaduais grandes, tipo uma Anhanguera, né, era um cruzamento ali de 2 grandes rodovias e acabou que o hipermercado, para que ele conseguisse se instalar ali, ele tivesse que pagar aquele montante que geralmente é obra pública, né, para mudar todo um acesso, para não bagunçar tanto o trânsito da cidade e também da rodovia, porque aí as pessoas começaram a querer acessar só pela rodovia. Então foi um caso, assim, bem interessante. Muitas vezes o empreendedor ele tem que investir alto para conseguir fazer alguma obra, e que para a população foi muito bom, porque ele resolveu um problema de trânsito de um lugar que tinha muito acidente. Entendi. Muito legal. O assunto vai longe, hein? Se a gente Ele vai deixar longe, aqui, ele a vai gente tem, longe. tem impacto sinérgico para falar também, mas isso a gente vai deixar para um outro programa, viu? Daiane, muito bom. Eu quero aproveitar para abordar também um aspecto prático. Com certeza, quem já precisou elaborar um estudo de impacto de vizinhança ou de repente vai se deparar com isso, pode enfrentar, que é aquele caso em que o empreendimento, para o processo de licenciamento, se exige um EIA, né, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Você, inclusive, comentou, falou, olha, alguns aspectos aqui do diagnóstico do EIA, né, acabam coincidindo com o estudo de impacto de vizinhança, né, e pode surgir, naturalmente, do empreendedor o anseio por já estar elaborando um EIA, né, por já ser uma avaliação de impacto ambiental mais complexa, mais completa e, às vezes, mais complexa, obter uma dispensa de elaboração do estudo de impacto de vizinhança, por entender que que é mais amplo, ou mais complexo, mais completo ou mais complexo, eu estou bagunçando as palavras, mas um que seria mais completo, então, pudesse ser aceito com a hipótese de dispensa do estudo de impacto de vizinhança. Você acha que isso seria possível? Já se deparou com uma situação assim? Já me deparei com algumas dessas situações, e o como eu disse, o EIA-RIMA, ele é um estudo muito completo, né, ele envolve muito mais profissionais, e o EIV, né, o estudo de impacto de vizinhança, ele estaria inserido ali dentro dos estudos socioeconômicos, né, e também do quando você faz os estudos pensando nas áreas de, impacto, né, da ali da sua área de abrangência do empreendimento, né, dos impactos indiretos, né. Então, eu acho que por questões práticas, você não precisaria pedir um waive de uma área que já teve um EIA-RIMA, porque E a lei fala que não espera-se. tem confronto, né? O Exato, estatuto fala que não tem confronto e que não se confundem. Então, naturalmente, surge esse exato, anseio, né? Mas a gente isso. sabe que, às vezes, o EIA não vai abordar tudo que o estudo de impacto de vizinhança iria, né? Qual que seria a solução nesse caso? Eu vou ampliar ali um pouco o EIA, eu vou tentar negociar ali o termo de referência dele para contemplar isso. Como é que a gente poderia, dar uma solução nesse tipo de situação? Sim, o empreendimento que tem o EIA-RIMA, espera-se que ele tenha abordado todas essas questões, né, dos impactos. E, às vezes, ele não aborda tão profundamente, que é onde o município pode questionar e pedir um waive, pedir aquele estudo específico daquela vizinhança,
sob alguns aspectos que eles possam apontar como não abordados, né. E embora eles não tenham nenhum conflito, também existe sempre uma abertura no licenciamento, onde qualquer tipo de licenciamento, qualquer tipo de estudo que você apresenta, sempre vai ter uma observação nos termos de referência ali, que qualquer estudo complementar pode ser pedido a qualquer momento, né. Então eu acho assim, se você já apresentou aquela informação, eu acho que cabe sim uma conversa e tentar pedir uma dispensa do waiver, mesmo que eles não sejam confrontantes. Mas se realmente você tem uma situação que você não, abordou, né, que passou batido e que não foi colocado ali nos itens em detalhe o impacto que realmente pode acontecer naquela atividade ou empreendimento, aí vai acabar tendo que fazer um EIV também, né, e apresentando em âmbito municipal. Com certeza isso vai dar muita discussão. Dá muita discussão, sempre dá quando isso acontece, sempre dá muita discussão, sempre. Daiane, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui mais uma vez. Espero te receber de novo, de repente, para impactos sinérgicos ou outro assunto, se você puder. Sim, sim, não, vamos falar sempre. É sempre um prazer poder contribuir. Daiane, muito obrigado. Obrigado mesmo. E um agradecimento especial a você, que sempre nos acompanha aqui no Escola Milaré. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir aí, compartilhar, que você nos ajuda a divulgar esse trabalho e alcançar mais pessoas que também gostam aí de assuntos relacionados ao direito do ambiente. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.